combate nessa era, que por Cristo tu estás a enfrentar. Levanta o estandarte da vitória, pois o céu com grande glória nós havemos de entrar. Dê-me tua mão, irmão, e vamos a combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso e encorajado, sob o comando de Jesus. E pode nesse instante estar chorando, sabe que é um lugar que por ti está orando. Peça que está só neste caminho, seja longe ou bem pertinho, pois por ti está velando. Dê-me tua mão, irmão, e vamos a combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso e encorajado, sob o comando de Jesus. O caminho sempre vai se estreitando para aqueles que na terra a Jesus estão amando. O inimigo arma-se larga a cada dia, mas esta grande porfia é o cristão que sai ganhando. Dê-me tua mão, irmão, e vamos a combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso e encorajado. Mas na realidade, o Pai, o Espírito e a Palavra são um. Amém. É um e a mesma coisa. Amém. O Pai, o Espírito e a Palavra. Bem? Então, veja a seguir. E existem três que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam em um. Amém. Então você observa que ele não diz que esses três são um, mas que eles concordam em um, correto? Amém. Os do céu é um só. Amém. Pai, Amém. Palavra e Espírito. Da terra concorda em um. Portanto, o que João está falando é da vida de Deus. E a fim de que haja vida de Deus, deve haver primeiro água, que é justificação pela fé. Então nós somos lavados pela lavagem da água, pela palavra. Depois o sangue. O sangue. Isso é para poder nos tornarmos um com Deus. Amém. Ou novas criaturas em Cristo. Depois o sangue. Somos então santificados pelo sangue do Cordeiro. E depois disso, deve haver um testemunho de nosso espírito. Porque eu vos disse há pouco que se o espírito não testificar daquele nascimento, não tem vida, não é isso? Verdade. Não há vida. Vê? Tem que haver então um testemunho de nosso espírito. E a água, sangue e espírito estarão em acordo, terão que estar em acordo, ou do contrário, isto não é o nascimento genuíno. Não pode primeiro romper o sangue para depois romper a bolsa de água. É uma sequência. Você não pode, não tem como você procurar se santificar, não importa se você deixe de fazer tudo e seja a melhor pessoa da terra. Mas escuta, como você fez isso? Por querer, tem que ter opinião. Eu tive opinião e disse eu vou parar de fumar e pronto, eu sou uma pessoa de opinião. Isso não é santificação. Não tem como se romper primeiro o sangue. Primeiro a água. Você primeiro tem que se arrepender, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí por diante sim, a santificação que vem pela palavra. Não porque você queira. Não desejo ser. Não porque você quer, eu parei disso ou aquilo, porque senão o médico disse que eu ia morrer. Não é isto. Vê?
Se a justificação é pela fé, a santificação não tem como ser completa e perfeita, a menos que você seja também nesta mesma caminhada de fé, enquanto a revelação vai vindo, encaixando e colocando, vamos dizer assim, tijolo sobre tijolo nessa construção espiritual. Observe, depois João fala deste acordo em um, e ele o chama de o testemunho de nosso espírito. Este concordar com um. Esse é o testemunho que o nosso espírito terão que dar para as duas primeiras coisas, juntamente com a terceira: água, sangue e espírito. Tem que haver a concordância ou o testemunho desta unidade. Vamos ler a partir do versículo 9 de 1 João capítulo 5. Vamos ver como está isso aqui. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Então não adianta os homens dizer fulano é uma boa pessoa. Fulano é um filho de Deus. Meu filho é um filho de Deus. Meu marido é um filho de Deus. Quero saber o testemunho que Deus dá. Tem que ser o testemunho que Deus dá. Tu és meu filho, tu és minha filha. Por que eu tenho o prazer de habitar em você? Por quê? Porque tem que haver o testemunho, que houve ali um novo nascimento. Vê? Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este: que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crer, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu acerca de seu Filho. Eu sempre leio assim essa parte, viu? Porque eu acho que fica mais compreensível. Se eu fosse traduzir a Bíblia, né? Essa parte eu colocaria assim, né? E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Amém. E para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por este não digo que orem. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. O que ele está dizendo aqui? Isto quer dizer que este que é nascido de Deus, ele não inicia o pecado, não peca habitualmente, não está mais em sua natureza desejar coisas pecaminosas ou querer continuar pecando, porque o pecado é incredulidade. Verdade. E uma vez que ele crê, que ele realmente acredita, então ele já não tem mais aquela natureza e não se alegra, ele não, vamos dizer assim, ele não, de acordo com o que temos lido aqui, aquilo não se torna um hábito, ele não procura, como disse Tiago, à noite começar a maquinar, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Né? Premeditar, é como um assassinato premeditado. Né? Como? Alguém diz, foi legítima defesa. Não, como legítima defesa? Você ainda foi em casa, pegou a arma. Né? Você teve tempo de tirar para o menos, deixar a briga para o menos. Você foi em casa, pegou a arma, estava lá debaixo do colchão, não sei aonde, ainda veio, procurou ele onde estava. Então não foi legítima defesa. Né? Então tem tudo isso. Aquilo foi maquinado, foi trabalhado, foi pensado. É isto que João está dizendo. Ele não inicia pecado. Você não peca habitualmente. Não está mais em sua natureza desejar coisas pecaminosas ou querer continuar no pecado, porque pecado é incredulidade. Continuando. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo
e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Talvez aí esteja jaz no maligno, não é? Não sei como está a sua tradução. Está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, que significa da mesma maneira como nós estamos. Em seu Filho Jesus Cristo. Este em que nós estamos, é exatamente como Jesus Cristo estava nele. Amém. É o verdadeiro Deus, que é a palavra e a vida eterna. Amém. Esta é a forma de você ler este versículo. Deixe-me ler outra vez esse versículo, porque é este versículo que muitas pessoas procuram saber. Escuta isto aqui, e isto aqui. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Amém. E no que é verdadeiro estamos. Isto é. Vê? Então você sabe que lá na frente está falando sobre o Filho. Mas estamos em quê? Significa que estamos da mesma maneira, ou Jesus estava da mesma maneira que os filhos de Deus, quando encontram essa verdade, estão. Amém. E no que é verdadeiro estamos. Em seu Filho Jesus Cristo. Este em que nós estamos, é exatamente como Jesus Cristo estava nele. Porque as pessoas pensam que estão com o Filho e não sabem que se estão com o Filho, quando estão com a mesma consciência que o Filho estava acerca de seu Pai. Vê? Este é o verdadeiro Deus, este que é a palavra e a vida eterna. E ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. É assim, é assim que João termina a sua carta, não é? Filhinho, guardai-vos dos ídolos. Amém. Agora, irmãos, o que João está nos dizendo aqui é que, se verdadeiramente temos uma compreensão do relacionamento que o Filho de Deus tinha com seu Pai, então nós temos este mesmo relacionamento com Jesus como nosso irmão e Deus como nosso Pai. Amém. No sermão, a influência de um homem sobre o outro, o mensageiro de Deus disse no parágrafo 117, influência de um homem sobre o outro. Eu disse a alguém há não muito tempo atrás, e eles disseram: irmão Branham, eu entendo que o senhor é da Só Jesus, as igrejas unicistas, Só Jesus. Porque hoje, eu quero abrir um parêntese aqui, hoje, com os estudos que temos espalhados por aí afora sobre a divindade, e esclarecendo de forma escancarada para todos o erro doutrinário que é o unicismo, então, muitas igrejas, muitos ministros estão pegando isto e realmente dizendo ao povo que o misticismo é errado, que só Jesus é errado, não é? Porém, o pensamento deles continua unicista. Eles não mudaram seus pensamentos. O que eu sempre costumo dizer, isto é remendo novo em pano velho. É remendo novo em pano velho. Quando eles ensinam e quando defendem suas teses, tudo ali é pensamento unicista. Da igreja Só Jesus. A forma que mostra não bate com as escrituras. Recentemente eu deixei uma matéria no website falando sobre que não estamos ensinando dualidade. E coloquei uma matéria ali mostrando do porquê Jesus é adorado no livro de Apocalipse. Porque a adoração é para Deus e para o Cordeiro. Mostrando o porquê. E um amado irmão escreveu embaixo, não é? Mandou um depoimento, escreveu, dizendo que Deus é o Espírito de Jesus Cristo. Apenas isso. Deus é o Espírito de Jesus Cristo. Porque sem Deus, que é Espírito, Jesus estaria morto, era um corpo sem vida. E ele esse amado irmão, ele foi instruído desta forma. E ele não consegue imaginar o tipo de heresia que ele está crendo. Eu ainda não respondi, deixei quieto, já tem alguns dias já. Não é? Ele não imagina o tipo de heresia que ele está crendo. Porque Jesus tinha corpo, alma e espírito. Amém. E depois recebeu o Espírito Santo. Jesus disse: o batismo que ele teve foi o batismo do Espírito Santo.
O Pai só veio para ele ali no Jordão. E antes disso ele tinha corpo, espírito e vida. Esse espírito foi o que ele entregou a Deus, seu Pai, na cruz. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Verdade. Vê? Ok. Mas é isto que acontece. Remendo novo em pano velho. A ruptura é maior, porém eles não perceberão. Ih, costurei minha roupa. E não vê que o remendo novo é resistente, mas o pano velho já está ali todo desfiapado, né? Já não aguenta mais impulso. Foi aí que eu aprendi o porquê se coloca amaciante na roupa. Eu pensava que era só para ficar macia, mas não é não, viu? Não é não. É quando você bate a roupa e torce, espreme, esfrega, os tecidos, eles ficam todos desalinhados, eles ficam todos folgados. O amaciante, ele tem ali uma propriedade química que faz com que ele se ajuste outra vez. Vê? Com que se ajuste de novo os tecidos que foram torcidos. Então, o amaciante. Eu pensei que era só para ficar macia. De quem quer saber de roupa macia? Depois de vestir, daqui a pouco tá sujo de novo. Mas não, é para conservar a roupa, viu? Não é só para ficar cheirosa, não. E os homens não reclamem porque isso que essas coisas não são baratinhas. Mas é melhor você comprar para conservar a roupa, né? Conservar a roupa. Vamos continuar. Me disseram, diz o irmão Brando. Irmão Brando, eu entendo que o senhor é da só Jesus. Eu disse, você entende errado. Está vendo? Eu disse, eu não sou da só Jesus. Ou da igreja unicista, não é? Disse, bem, o Senhor batiza em nome de Jesus. Eu disse, isto não me torna da só Jesus. Eu disse, na doutrina de só Jesus, eles batizam para regeneração. Eu não creio nisso. Eu não creio que simplesmente tão logo que você seja batizado no nome de Jesus, redima os seus pecados. Eu creio que Pedro disse, arrependei-vos primeiro, vire-se, você errou o alvo, volte, arrependa-se e então mostre ao mundo que você foi batizado. Como é que você mostra ao mundo que foi batizado? Me diga. Vivendo diferente. Verdade. Não é sair dizendo que foi batizado para lá e para cá. Eu creio que, reticência, eu não creio que ser nascido de novo é o batismo do Espírito Santo. Quando eu preguei sobre a verdade sobre o novo nascimento, eu acredito que eu entrei por estas partes. Viu? E muitos irmãos, ou alguns deles, me escreveram, telefonaram e disseram, olha, por aqui não é ensinado dessa forma. Os ministérios por aqui da minha região não ensinam desse jeito. Porém, o que o irmão falou é a verdade, é o que está na Bíblia, é nas mensagens. Glória a Deus. Pois bem, por isso que eu estou dando um passo adiante também, procurando agora mostrar o equilíbrio que há entre novo nascimento e batismo do Espírito Santo. O que é? É a mesma coisa? Você nasce novo quando é batizado com o Espírito Santo? Ou você é batizado com o Espírito Santo depois que nasce de novo? Como é que acontece este processo? Eu lembro quando eu preguei sobre isso na igreja antiga, lá no irmão Júlio, coloquei quadros na parede. Coloquei quadro, preguei isto com quadro. Pena que naquele tempo não se tinha filmagem para mostrar isso para as pessoas. Talvez elas compreenderiam melhor. Mas deixe-me continuar aqui com o irmão Brana. Eu não creio que ser nascido de novo é o batismo do Espírito Santo. Então, temos que entender como é que o irmão Brana crê isso aqui. Vocês dão licença só um pouquinho? Deixe-me parar aqui. Porque os irmãos estão procurando ouvir e eu estou com um problema com como posso dizer, com troca de Windows e sistema operacional e o programa que roda a rádio, não se teve atualização para eles, é antigo. E ele de tempo em tempo trava e as pessoas ficam sem ouvir. Isso está me causando, me dá nos nervos, todos os cultos está acontecendo isso e eu não sei como resolver a situação. E deixa-me ver isso aqui. Como eu queria alguém que solucionasse isso, que pudesse solucionar essas coisas, viu? Três.
Oh, Deus. De volta. Estou lendo o sermão, A Influência de um Homem sobre o Outro, parágrafo 117 ao 119. Eu não creio que o novo nascimento é o batismo com o Espírito Santo. Não é o batismo do Espírito Santo. É ser nascido de novo. Nós renascemos pelo sangue. A célula de sangue vem do, quero dizer, a célula da vida vem do sangue. Você é batizado pelo Espírito Santo dentro do corpo. Porém, você nasce pelo sangue, absolutamente. Você nasce pelo sangue de seu pai. Eu nasci novamente pelo sangue de meu pai. E nosso pai, Cristo. Amém. Amém. Porém, veja, nós não cremos nessa coisa, porque nós batizamos no nome de Jesus Cristo. Mas não nos faz da igreja, não é? Só Jesus. De modo algum, não, Senhor. Agora, irmãos, nós verificamos aqui que o irmão Branham está nos dizendo que o novo nascimento não é o batismo do Espírito Santo. Porém, no entanto, todavia, no livro das eras da igreja, nós encontramos ele falando essas palavras, na era de Esmirna, página 131. O que é o batismo do Espírito Santo? É o Espírito batizando você no corpo de Cristo. É o novo nascimento. É o Espírito de Deus entrando e enchendo após você ter se arrependido, tendo ouvido sua palavra e ter sido batizado nas águas como uma resposta de uma boa consciência para com Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Agora, se você pega esse parágrafo, essa citação do irmão Branham, e você pode montar um quadro com isto, montar 2 estudos com isto e fazer grandes pregações, acorde, Tamares, por favor. Não dorme. Não é hora. Fique em pé. Toma água. Observe. Se você encontrou isto ele falando, você pode formar uma doutrina com isto. E dizer que o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo é o novo nascimento, porque aqui está as palavras do irmão Branham. É isso que as pessoas, por não ter, vamos dizer assim, uma visão geral do ensino do irmão Branham, eles se enrolam com as doutrinas. E o perigo que nós passamos, o deserto de experiência que passamos, foi por causa disso. Poucos sermões em mãos e achando que ele sabia o que era a mensagem. Observe o que ele disse no livro das eras. O que é o batismo do Espírito Santo? É o Espírito Santo batizando você no corpo de Cristo. É o novo nascimento. Bem, e por que no outro sermão ele disse: eu não creio que o batismo com o Espírito Santo é o novo nascimento? Vê? Em um registro, nós o descobrimos dizendo que eles não são a mesma coisa. E depois, neste, parece estar dizendo que é a mesma coisa. Mas isto, meu irmão, aqui que você precisa ter o equilíbrio entre uma coisa e outra. Vê? Isto não é o que ele está dizendo aqui. Para melhor compreender, nós temos de escavar um pouco mais a fundo exatamente no que ele está falando. Se ele disse: eu não creio que o batismo com o Espírito Santo é o novo nascimento, e se aqui ele está dizendo o que é o batismo do Espírito Santo, é o Espírito Santo batizando você no corpo de Cristo, é o novo nascimento. É o Espírito de Deus entrando e enchendo-o após você ter se arrependido, tendo ouvido a palavra. Temos que cavar fundo para encontrarmos o equilíbrio disto aqui. Observe que na mensagem adoção, posição no corpo de Cristo, ele disse: e então Deus, parágrafo 66, e então Deus deu aos seus filhos o novo nascimento através do batismo
do Espírito Santo. Amém. Amém. Vê agora o equilíbrio? Glória a Deus. Dá para compreender isto? Amém. Deus deu a seus filhos o novo nascimento através do batismo do Espírito Santo. Então você observa que ele não diz que o novo nascimento é o batismo, mas ele diz que o batismo dá o novo nascimento. Amém. Glória a Deus. Porque de qualquer maneira, o que é o novo nascimento senão o poder de Deus vindo sobre o indivíduo? O que é o novo nascimento a não ser isto? O poder de Deus vindo sobre o indivíduo. Verdade. Agora, se o poder vem sobre o indivíduo, o que faz com isto? O que faz com o indivíduo? O vivifica, lhe dá vida. Então houve testemunho para as duas primeiras partes, a água e o sangue, correto? Amém. Glória a Deus. Agora, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Está embaixo, irmão. Aonde, irmão? Ah, mas tem que ter uma seta indicativa, né? Tem que ter uma seta indicativa. Tá ali, tá ali. Obrigado. Vamos pensar uma coisa aqui. O que pode acontecer se este poder vem sobre uma pessoa que não tem o gene de Deus em sua alma? O que pode acontecer? Tudo bem que aquela criança nasceu, para ver se vocês compreendem o que eu estou dizendo. Tudo bem que ela nasceu. Tudo bem que o Espírito entrou ali para vivificar aquela matéria. Mas o que acontece se naquele sangue o genes está contaminado? Hã? O Espírito da vida poderia ser sã, sem nenhum problema? Como é do que o Espírito adoece? E entrou naquela criança e ela começou a viver. Porém, na sua gestação, a sua gestação, melhor dizendo, o sangue, de onde veio o germe de vida, o sangue estava contaminado. Que seja hepatite B ou C, não sei qual é a perigosa para isso, com a AIDS, ou seja o que for, ou tem ali o câncer, não é? Porque isso também vem um pouco, um tanto quanto genético. Já tem na família? Não. Ou tem, então é fativo. Meu pai dizia é fativo ter, né? Quer dizer, então é fácil ter, tem a tendência para ser. O que é que adianta se o Espírito veio, vivificou aquilo, o poder veio? No entanto, o sangue da geração, vamos dizer assim, é um sangue contaminado. Agora, podem todos procurarem o batismo do Espírito Santo? Sim. E serem, inclusive, batizados com o Espírito Santo. Mas o que acontece se o genes de Deus, se o genes de Deus não está na sua alma? O que acontece então? O irmão Branham disse que você poderia ser batizado com o Espírito Santo toda hora em sua vida e ainda assim ir para o inferno. Agora que você entende melhor por que estas coisas. No sermão Liderança, parágrafo 162, ele pregou esse sermão no dia 7 de dezembro de 1965. A escolha de sua conduta, você não pode misturar isto agora. Você é por Deus ou contra Deus. Foi o que eu disse para o irmão certa vez. Falei há poucos dias atrás sobre isto. Diga, irmã, tem certeza que você quer lutar do lado contrário? Tem certeza que você quer lutar do lado adversário? Porque tem uma batalha acontecendo. Tem duas lutas. Aliás, tem uma batalha sendo travada. Dois exércitos estão em guerra. O exército de Deus e o de Satanás. Eu creio que estou lutando do lado do exército de Deus. Amém. As minhas poucas forças sendo ferido aqui, caindo aqui, tombando, levantando, entrando na trincheira, botando a cabeça de fora para dar um tiro ou dois, mas eu acredito que eu estou do lado do exército de Deus. Tem certeza que quer passar para o lado do deserto, do exército do adversário? Porque senão há meu termo. Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Correto? Amém. Vê? Por isso que há divisões. No trabalho, numa empresa, dentro de casa, na família. Por isso não será tirado, outro será deixado. Porque são dois exércitos em confronto. E esta guerra, Jesus disse que era travada dentro de casa mesmo. E ou você está do lado do bem ou do lado do mal. Não tem meio termo. Você não pode ficar com um pé lá, outro cá.
Porque desde que deixamos de lado a palavra, por algum instante, já estamos no exército do adversário. Vê? E olhe lá quando não passamos para ser bucha de canhão do inimigo. Bucha de canhão. Para a arma adversária. E nos colocar como infiltrados, inclusive. Para causar dano, separação, distorção. E assim sucessivamente. Escândalo. Como Branda fala, a escolha de sua conduta. Você não pode misturar isso agora. Você é por Deus ou contra Deus. E as expressões exteriores, nosso falar, nosso movimentar, as expressões exteriores, mostram exatamente o que está no interior. Vê? O cardo, muitos de vocês pensam, eu obtive o batismo do Espírito Santo, estou indo para o céu. E isso não quer dizer que você irá para o céu. Não, Senhor. Você pode ter o batismo do Espírito Santo toda hora em sua vida. E ainda estar perdido e ir para o inferno. A Bíblia disse assim, vê? É exatamente certo. Vê? Mas já pensou, a pessoa batizada com o Espírito Santo? É o auge, é o que nós procuramos, é um preenchimento do Espírito. Mas o irmão Brando está dizendo, você pode ter isto e estar caminhando certamente para o inferno. Por quê? Veio vida ali? Sim. Teve vivificação? Sim. Mas a geração é contaminada. Bem, vamos ver se a gente compreende isso mais um pouco. No sermão Eventos Modernos Esclarecidos por Profecia, parágrafos 100 e 101. Note. Constantemente hoje, aliás, constatamos hoje que há muitas pessoas que simplesmente não podem crer nisso. Bem, se o irmão Brando disse que muita pessoa não pode crer nisso, então a gente já coloca as barbas de molho. Senhor, eu quero crer, eu necessito crer. Amém. Muitas pessoas não podem crer nisso. Até mesmo pessoas cheias do Espírito. Vou lhes dizer uma coisa. Vou lhes dizer uma que vai deixá-los sem fôlego. O batismo do Espírito Santo não significa que você vai entrar de modo algum. Não, sobre isto. Não tem nada a ver com sua alma. Esse é o batismo, vê? Aqui está a alma interior, aqui dentro. Talvez o irmão Brando estivesse desenhando, fazendo algum gesto para explicar isto. Isso tem... Mas então, no exterior, fora, você tem 5 sentidos. E 5 saem entradas para fazer contato com o seu lar terrestre. O interior, você tem um espírito. E aí dentro você tem 5 saídas. Sua consciência e amor e assim por diante. Ele explicou isso no sermão. Né? Consciência, memória, razão, afeto, que é diferente dos 5 sentidos do corpo. Visão, audição, paladar, olfato e tato. Esse é o sentido do corpo, a casca exterior, para você ter contato com o lar terrestre, com a terra. Mas dentro você tem mais 5 sentidos, na sua alma, no seu espírito, que são razão, consciência, memória, afeto e o outro eu esqueci agora. E assim sucessivamente. Ok. Vamos ver. O interior você tem um espírito, e aí dentro você tem 5 saídas, sua consciência e amor e assim por diante. 5 saídas para esse espírito. Lembre-se, esse espírito, nesse espírito, você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus e ainda assim está perdido. É a alma que vive, que foi ordenada por Deus. Não disse Jesus, muitos dirão a mim naquele dia, dirão, Senhor, não expulsei demônios, fiz grandes e poderosas obras, profetizei os grandes dons de Deus, e ele disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Muitos virão naquele dia. Veja, o que essas pessoas tiveram? Elas tiveram não só dons espirituais, mas elas puderam receber até mesmo o batismo do Espírito Santo. Porém, nada disso adiantou, porque a sua alma não veio de Deus. Não são nascidos de Deus. É daí que vem aquilo que João estava falando, dos 3 que testificam na terra, água, sangue e espírito. E esses 3 têm que concordar em um.
E esses três têm que acordar em uma só coisa, que Deus é a palavra. Amém. Glória a Deus. Que Deus é a palavra, que o Pai, a palavra e o Espírito, que é o do céu. Se você não for gerado dele, se a sua alma não proveio dele, meu Deus do céu. Essa é a razão pela qual nós não estamos focando em nossos assuntos, em nossos temas. Nosso foco não tem sido, vocês são testemunhas disso, sobre o batismo do Espírito Santo. Nosso foco não tem sido nisso. Quando focamos o novo nascimento, bem sabemos que ser nascido de novo e cheio do Espírito de Deus, sabemos que isso deve acontecer. Ser nascido de novo e então ser cheio do Espírito de Deus. Mas os nossos ensinos sobre mudança de pensamento, sobre a transformação de mente, sobre a renovação e, vamos dizer assim, a troca de mente, troca de espírito, vos darei um novo coração, vos darei um novo espírito e tudo. Quando falamos sobre isso, estamos focando mais no novo nascimento. Por que isto? Eu não digo que nós não deveríamos pregar sobre o batismo do Espírito Santo, porque estamos fazendo isto agora mesmo, estamos pregando sobre isto agora mesmo. Vê? Agora, é porque nos ciclos pentecostais, aí abrange qualquer que seja esse ciclo, na mensagem ou fora dela. Existe tanta ênfase sobre o batismo do Espírito Santo, e ainda assim, dificilmente algo é dito ou algo é feito sobre uma nova vida consagrada a Deus. E quando falo de uma nova vida consagrada a Deus, eu falo nos termos de Deus, nos termos de sua palavra. Não a consagração nos termos farisaísmo. Porque a semente da serpente, ela consegue alcançar um grau de maturidade tão grande de entendimento e de santificação, que ela engana qualquer um, porque eles parecem que santificam mais, são mais corretos, são mais certos, e rapidamente vê o defeito, rapidamente estão para apontar o dedo para o defeito dos outros, mostrar aquilo é errado, aquilo contraria a mensagem, não é assim, não é assado. E eles não sabem que são fariseus, os fariseus de hoje. Os fariseus de hoje. Estamos tratando de uma vida pautada pela palavra, de pessoas que têm compreensão, que têm sentimento de Cristo nela, sentimento de Cristo. Mas não daquele que diz, não posso saudar aquela pessoa porque ele é um maligno. E aos malignos Jesus chamou de amigo. Comeu com pecadores e se deixou lavar os pés, atrapalhou uma prostituta e tudo mais. Enquanto os fariseus dizendo, olha, um homem desse nem na minha casa entra, está contaminado já. É assim que está acontecendo. Recebi uns comentários, uns contatos ontem, de um grupo de irmãos que deixaram de tomar a ceia porque o pastor estava fazendo a ceia em um cálicezinho, aliás, em vários cálices, como fazemos aqui. E o irmão levantou a questão que tinha que ser num cálice só. Digo, oh, meu Deus, eu já bati isso muitas vezes. Nos anos 80 eu gritava isso nas rádios, escancarava, ficava rouco contra a denominação, mostrando que tinha que ser no cálice. Hoje eu já não faço mais isso. Não, mas Jesus deu um cálice. Ok, para quantas pessoas ele deu isto? Para 12 ali. Eu faço isso também quando tenho poucas pessoas. Isso não é isso não é questão para ser levantada a ponto para haver separação e irmão está ficando sem tomar a ceia porque o pastor está contrário e aquela coisa toda. E prossegue espírito de Judas. É bem assim que acontece, é na hora da ceia mesmo. É na hora da ceia mesmo que vem a traição. Que se levanta a questão. Daqui a pouco estão prontos a vender o Filho de Deus e expor a vergonha pública, né? Criancice. Graças a Deus que, vamos dizer assim, nas nossas proximidades, nós não temos esse tipo de irmãos tão cuidadosos, né? Tão cuidadosos. Também se tiver algum relaxado, sai de perto. Mas não temos essa pessoa com esses cuidados farisaicos de levantar a questão, por isso, por aquilo. Estão mais preocupados a entender a palavra, né? Amém. Se erramos no ponto principal, em quem mais estamos errados? Então vamos admitir. Gente. Agora, nos ciclos pentecostais, a ênfase é só sobre o batismo do Espírito Santo.
Então nós devemos ter um equilíbrio entre essas duas coisas, entre esses dois eventos aqui. Ora, se Deus é a palavra, e ele disse, minhas palavras são espírito. Então entenda isso, porque quanto mais considerarmos a sua palavra em nossos corações, mais do seu espírito nós receberemos também. Glória a Deus. Essa é a razão pela qual você poderia ser batizado em seu espírito toda hora, toda vida, e ainda assim ir para o inferno. Por quê? Se para começar, a sua alma não estava em Deus, não importaria o quanto você fosse batizado ou ungido com o seu espírito. E aí surge a pergunta, pode uma alma que não é de Deus, ser ungida com o Espírito Santo? O que você acha, irmão Vicente? Pode? Pode. William Branham pregou o sermão Os Ungidos dos Últimos Dias. E ele nos explicou que esses ungidos são falsos. Porém, a unção que está sobre eles é correta. Verdade. São ungidos com o Espírito Santo, porém eles são falsos. Vê? E é por isso que é daí que vem o engano. É por isso que as pessoas se enganam. E por isso o dom de discernimento é um dos dons mais importantes, principalmente nesse tempo final, para que você possa discernir os espíritos e ver se são de Deus ou não. Verdade. Vê? Bem, essa é a razão, diz o irmão Branham, pela qual você poderia ser batizado com o Espírito Santo e mesmo assim ir para o inferno. Porque se a sua alma não veio de Deus, não importa o quanto que você diga, eu tenho do Espírito, eu recebi a unção do Espírito. Para começar, não tem vida ali dentro, ou nunca foi ordenado a vida. Então não importa o quanto isso tem contato com a vida, nunca viverá, nunca terá vida eterna, mesmo que esteja em contato direto com a vida. É aquele aparelho que está na tomada, mas não liga, porque está cortado em alguma parte. O que é que aconteceu? Verifique, o meu aparelho não está ligando. Bem, ele está na tomada? Está, não tem nada ali, está encaixado atrás, está, e está tudo certinho. Nunca vai dar sinal, porque alguma coisa está cortada lá dentro. A vida não vai até os circuitos próprios ali para gerar, né, movimentação das coisas. Não importa o quanto que esteja em contato com a vida. Se a alma não foi ordenada por Deus, isso nunca viverá. É por esta razão que nós lemos algo aqui no livro de Atos, se você quiser acompanhar comigo. Em Atos capítulo 13, versículo 48. O livro de Atos está logo depois do Evangelho de João. Porque quantos foram ordenados para a vida fizeram uma coisa. Naquela época, os que ouviram a palavra, apenas os que estavam ordenados à vida fizeram algo. Creram. Simplesmente creram. Atos 13, 48. E os gentios, quer dizer, os pagãos, e os gentios ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Amém. Amém. Eles que estão ordenados à vida, quando eles ouvem a palavra, eles não vão contra a palavra, eles creem. Então, se você está procurando por alguma evidência bem genuína, de que você tem sido ordenado para a vida eterna, ela será encontrada em sua fé, na revelação que você tem, no conhecimento que você tem recebido. A evidência tem que estar ali. E se você simplesmente não consegue encontrar isto em seu coração para crer, então você fica em dúvida se nasceu de novo ou não. Do sermão, a igreja escolhendo a lei pela graça, parágrafo 24, do dia 16 de março de 1961, o profeta disse: eles tentam contornar o verdadeiro caso do novo nascimento. Isso é o que acontece. Agora as pessoas não podem pensar deste novo nascimento, o batismo do Espírito Santo e assim por diante. Como que alguma vez você chegou até aqui para vir à existência sem o nascimento natural? Nunca teria chegado, né? Eu não nasci. Como não nasci? Você não é Adão? Só Adão que não nasceu, não é isso? Mas até Jesus teve que nascer. Isto é o que acontece.
Como que alguma vez você chegou até aqui para vir à existência sem o nascimento natural? Você não poderia fazer isto. Não há maneira de jeito algum de você fazer isto. De você vir à existência e ser capaz de andar em volta e conhecer sem ter o nascimento natural. É isto correto? Amém? Amém. Bem, a mesma coisa é no espiritual. Se você não é nascido de novo, você simplesmente não sabe nada sobre Cristo. Nossa. Puxa. Não é? Não sabe nada sobre Cristo. Sobre isto. Como você poderia aceitar um homem que estivesse indo para contratar um grande grupo de pessoas dizendo: tem um negócio aqui. Um homem segue lá para o cemitério simplesmente tão arduamente quanto ele poderia correr. Correndo até o cemitério. Aonde você irá, Senhor? Eu simplesmente tenho um grande projeto aqui. E eu irei conseguir algumas pessoas para me ajudar. Algumas pessoas para o quê, Senhor? Me ajudar. Onde você está indo? Ao cemitério. Eu vi nomes por todas as partes. Talvez quisesse contratar algum daqueles nomes, né? Já tem ali até o currículo, nasceu tal dia e tal, mas tem que ver que morreu também tal dia, né? Aqui tem nomes por todas as partes, vê? Isto é o que é. Eu vi nomes em todas as partes. É isto, apenas nomes. Isso é o que nos tornamos. Um bando de nomes pentecostais. Quer dizer, isso é tudo cemitério. Nome de que vive está morto. Verdade. Viu? Nome de que vive está morto. É cristão para lá, cristão para cá, pai do Senhor para cá, pai do Senhor para lá. Estou vivo, faz muito barulho inclusive, porém é só o nome. Nós precisamos de algo com vida nisto. Você não consegue vida num cemitério. Você poderia pregar para eles toda noite, todo dia. Não há nada ali para se mover. Não há nada ali para se mover. Ele está falando de quê? Do batismo do Espírito Santo, do novo nascimento. É assim que ele começa a falar essas coisas. Então estamos lidando com vida, vida de Deus. E o novo nascimento, meu irmão, libera a vida de Deus em seu corpo mortal, preparando este corpo para a imortalidade. Esta é a sequência, observe. O novo nascimento libera a vida de Deus em seu corpo mortal, para prepará-lo para a imortalidade. Mas, se para começar, não existe representação nela, ou neste corpo, você pode se assentar na igreja, ouvir sermão após sermão, ouvir palavra após palavra, e esta unção que está sobre a palavra, que vem ao pregador, e que transmite para as pessoas, isto pode não lhe fazer bem algum, porque ela não pode cair sobre o seu próprio espírito, se não existe vida, com letra maiúscula, vida lá na alma para começar. Então não tem como a unção de Deus que vem pela palavra ao ser ministrada causar efeito. É como se houvesse um vazio ali, nem eco faz. É aquele lugar que não dá eco nenhum. Aquilo vai, é como entrar por um vidro e sair pelo outro. E portanto, a chuva pode cair todo dia e toda noite, o tempo que quiser, sobre uma pedra. Espere a pedra crescer. Pedra cresce, gente? Eu encontrei um pedreiro que dizia que a pedra crescia. E ele fez a fundação lá de uma casa, cavou, encontrou umas pedras e tal, e foi tirando de dentro, e disse: isso tem que sair daqui. Como tem que sair? Se a gente faz fundação é com pedra, não é? Concreto é com pedra. Ele disse: não, tem umas pedras que crescem. E se essa pedra crescer ali, vai rachar a parede. Eu não sei se ele estava curtindo com a minha cara, ou se ele estava falando sério, vamos daquela idade, mas ele falou tão sério que eu digo: não é possível que pedra cresça, chega a crescer. Tá bom, vamos plantar pedra, não é? Vamos plantar pedras por aí. A chuva pode cair o tempo que for, o ano inteiro sobre uma pedra. Nunca vai produzir um fruto. Ela nem sequer vai gerar outra pedrinha, a menos que você quebre e rache ela em várias outras. Não tem como haver produto ali.
Tampouco pode alguém que não seja ordenado por Deus produzir a doutrina correta, que é o fruto da estação. Nunca pode produzir a doutrina correta para o tempo. Não, porque não há ordenação ali para a vida. No sermão, adoção no corpo de Cristo, parágrafos 66 e 67. Agora, eles são filhos de Deus. Eles estão estabelecidos em Cristo. Eles se tornaram filhos através do nascimento. E o novo nascimento e a conversão, ela própria é o Espírito Santo. Você não é nem mesmo convertido até que você receba o Espírito Santo. Isto é o que a Escritura diz. Jesus disse a Pedro, pergunte a qualquer um, leia a sua Escritura. Ele foi justificado por crer no Senhor Jesus. Se tornou um seguidor, um apóstolo. Jesus lhe deu a chave do reino. E em João 17, versículo 17, ele os santificou, lhes deu poder, os enviou, expulsaram demônios e coisas, os santificou. Santifica-os, Pai, através da tua verdade. Tua palavra é a verdade. Eu me santifico por causa deles. Tudo isto aconteceu com Pedro. É o que o Bruno está dizendo, foi justificado, santificado, e aquela coisa toda. Mas por que foi que foi dito que Pedro não era convertido ainda? Foi dito, quando tu te converter, então cuida dos teus irmãos, ou apacenta os teus irmãos. Viu? Agora, ser convertido significa que você tem mudado de uma coisa para outra. De mortal para imortal. De pecador para santo. De preso da terra para um prisioneiro do céu. Amém. Amém. Convertido é uma mudança de um estado para outro. Converta esta água em vinho. Então não pode continuar água porque houve uma conversão. Vê? Não pode. Ou é sólido, ou é gasoso, ou é líquido, ou é pedra, ou é tijolo. Se é para converter, então tem que haver uma mudança. Torna-se outra coisa. No sermão O Sinal, este do dia 28 do 11 de 63, parágrafo 74, o profeta nos ensinou. O que é isto? O Espírito Santo, a palavra, tem sido vivificada para você pelo Espírito Santo para vindicar esta era. De que você tem passado da morte para a vida. E agora você é seu. Com letra maiúscula, é de Deus. Porque Ele é. Nós temos o direito a tudo que Ele tem comprado para nós. Cada promessa na Bíblia é nossa. Ela pertence a você quando esse sinal está sobre você e Deus tem te selado. Agora, nós queremos examinar a nós mesmos só por um momento. Quando Deus tem dado a você o verdadeiro batismo do Espírito Santo, então a vida de Jesus Cristo está dentro de você. Agora, isso é verdade. Cada teólogo terá que admitir isto ser verdade. Isto é o novo nascimento. Olha, você é nascido de novo do Espírito Santo. E porque Deus tem feito isto, e você sabe que você não é bom em si mesmo, e você aceita o que Deus tem feito, então Ele sela você para o seu reino pelo Espírito Santo. E tudo que Jesus comprou e prometeu a você na Bíblia é seu. É sua propriedade porque ela está paga. Amém. A vida é minha, Ele pagou por ela. A vida é sua, Ele pagou por ela. A cura é minha, Ele pagou por ela. A cura é sua, Ele pagou por ela. Amém. Agora, essa palavra, a cura é sua, a cura é minha, Ele pagou por ela. Se nós verdadeiramente crermos da forma correta nisto, não pode ficar enfermidade sobre nós. Amém. É uma questão de fé. É verdade. Não culpe quem orou por você que você não ficou curado. É verdade. Não culpe a Deus porque você não ficou curado. Isto é um segredo simples, revelado. O dom de cura tem que estar em quem vai ser curado. Glória a Deus. Veja, uma mulher apenas veio lá, pelas suas pisaduras foram curadas. E ela disse, então, puxa, por que eu estou com esse câncer?
Não, eu aceito minha cura. Amém, Jesus. Foi no médico, está lá, foi constatado, não tem nada sobre essa mulher. Nunca Amém. esteve doente, né? Tal. Perfeita por quê? Ela tomou Deus em sua palavra. Amém, Jesus. Não é? Sem nenhum rodeio. A nossa dificuldade em crer é pela forma que nos trouxeram o ensinamento. Verdade. Um católico não consegue receber nenhuma bênção, a menos que se proste, se benza, né? Aquela coisa toda, e fique de mão posta debaixo de uma estátua, e faça uma promessa de subir, relando o joelho no chão e tal e tal. Subiu as escadas e assim vai. Foi a forma que foi ensinado. Vê? Se tivesse sido ensinado da forma correta, não faríamos chamada de altar quem quer aceitar Jesus como seu Salvador. Apenas pregaríamos a palavra e as pessoas converteriam. Amém. Glória a Amém. Glória a Deus. Vê? Bem, observe. Então, quando Deus tem dado a você o verdadeiro batismo do Espírito Santo, então a vida de Jesus Cristo está dentro de você. Amém. Vê? Tudo que Jesus comprou e prometeu na Bíblia é seu. Vê? Glória a Deus. Ele pagou por isto, ele pagou o preço. Tudo que ele comprou pertence ao homem que possui o sinal. Amém. Glória a E Deus. ao Espírito. Amém. Passe o meu sinal sobre o vagão naquele dia de juízo, e eu passarei por cima de vós. Amém. Mantendo sua confissão na palavra de que Jesus Cristo morreu por você, e quando ele o fez, ele se revela através de você. Amém. Amém. No sermão Perguntas e Respostas sobre Hebreus, segunda parte, ele disse: somente para tentar tornar isto mais ou menos resumido, tão claro como sei como fazer. Não, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem então um novo nascimento. Quando você crê no Senhor, você recebe um novo nascimento, um novo pensamento, uma nova vida. Mas isto não é o batismo do Espírito Santo, vê? Você tem um novo nascimento quando você crê. Você tem a vida eterna. É um dom de Deus que é dado a você através da graça soberana ao aceitar o dom de Deus que é dado a você. Vê? Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Este é o novo nascimento. Amém. Você é convertido. Isso significa que você é transformado. Mas o batismo com o Espírito Santo te coloca no corpo de Cristo, sujeito aos dons para o serviço. Isto não faz de você nada mais que um cristão. Ele apenas te coloca no corpo dos dons. Vê? Agora, por um Espírito, 1 Coríntios 12, somos todos batizados em um corpo. Agora, disse Paulo, existem diferentes dons e neste corpo existem dons espirituais. 9 dons espirituais. E neste corpo, você tem que ser batizado no corpo para obter um destes dons. Eles vêm com o corpo. Agora, o modo como o irmão Branda está falando do batismo do Espírito Santo aqui, é como se ele estivesse falando da unção sobre o indivíduo. E é esta unção sobre você para o serviço. Veja as palavras dele. Que ele disse, isto é para o serviço, te colocando. Ele diz assim, ó: mas o batismo com o Espírito Santo te coloca no corpo de Cristo, sujeito aos dons para o serviço. Então, do modo como o irmão Branda está falando, do batismo do Espírito Santo, é como se ele estivesse falando da unção vindo sobre o indivíduo. E é esta unção sobre você, para o serviço, que traz para você o poder de Deus em seu vaso, em sua vida, em seu corpo. Contagem regressiva, parágrafo 63. Então, se um homem firma no pensamento de tudo que você tem que ter é somente justificação, ele está errado. Ele tem que estar errado. Então, se a igreja a qual crê, como muitos dos pentecostais, que o Espírito Santo é isto é tudo somente se arrepender e receber o Espírito Santo, isto continua errado, porque você tem que ter a santificação aí dentro para limpar isto antes que o Espírito Santo entre. Se você não tem, você exclui o sangue, vê? E o novo nascimento, como o povo diz, que o batismo com o Espírito Santo é o novo nascimento. Agora, isso está errado. O batismo do Espírito Santo é diferente do novo nascimento. O novo nascimento é quando você é nascido de novo.
Mas o Espírito Santo é quando o poder entra naquele nascimento para te colocar para o serviço. Amém. Isso é certo, vê? O Espírito Santo, Glória a Deus. batizado no Espírito Santo. Mais uma citação no sermão Vida Escondida. Vida escondida em Cristo, parágrafo 20. E essa é a razão, é a mesma coisa necessária para se constituir o novo nascimento. Água, sangue e Espírito. Justificação pela fé. Fé no Senhor Jesus Cristo. Purificando a santificação por meio do sangue. E então o batismo do Espírito Santo para pôr você no Santo do Santo. Você sabe, é o lugar onde ficava a glória da Shekinah. Agora, isto constitui o homem que é separado por Deus e escondido em Cristo. E eu digo isto com reverência. Existem muitos de nós brincando nos pátios ainda. Sabe o que é o pátio, não é? O pátio dos gentios. Onde fica qualquer um. Era 3 compartimentos. O pátio dos gentios, né? Depois tinha o átrio, lugar santo, né? E depois o santo do santo. Muitos ainda estão brincando no pátio. Onde tinha apenas a luz da vela. Ou a luz da lua. A luz natural. Alguns já conseguiram sair dessa parte de justificação e entraram para a santificação e estão no segundo pavimento. E já estão numa luz um pouquinho mais elevada, que é a luz que brilha dos 7 candelabros. Crendo em tudo que aconteceu durante as eras, sabe toda a história e mudou muita coisa, porém está aí na luz dos 7 candelabros. Mas o irmão Branham está falando daquele que recebe esta unção do Espírito e passa para o terceiro compartimento, para o lugar santíssimo, ou santo do santo. E ali ele não fica na descoberta, dependendo da luz da lua, ou da luz da lamparina, nem tampouco fica esperando a luz dos 7 candelabros. Vê? Este está diante da glória da Shekinah, onde está a própria presença de Deus mesmo. Glória a Deus. Vê? Glória a Deus. Observe. Agora, isto constitui o que é o homem que é separado por Deus, e eu digo isto com reverência. Existe muitos de nós brincando nos pátios ainda. Vê? Nós não levamos nossas vidas com Cristo para estarmos escondidos. Os frutos do Espírito provam isto. Vê? Nós podemos pensar que estamos, mas até que a sua vida corresponda a isto, isto é o que prova. Jesus disse: pelos seus frutos vós os conhecereis, não pelas suas denominações, mas pelo seu fruto é que você os reconhece. Amém. No sermão A Semente Não Erra com a Palha, parágrafo 22. Nós agora compreendemos também que Deus é perfeito em 3. Agora, Deus é perfeito em 3. Graça é 5, 7 é plenitude. Deus é perfeito em Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a perfeição da divindade. Tudo. Um Deus em 3 manifestações, de 3 atributos, de um ofício, ou 3 ofícios em uma divindade. Agora, também existem 3 na perfeição dos passos da graça para a igreja: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Isto consiste do novo nascimento. Exatamente como o nascimento natural é tipificado por isto, no qual a mulher dando à luz um filho, a primeira coisa que surge é água, sangue e então vida. E a Bíblia diz em 1 João 5, 7, ou 7, 5, creio que é isto. Existem 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que foi o Espírito, e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Existem 3 que testificam na terra: a Palavra, a água, sangue e Espírito. Água, sangue e Espírito. Esses 3 concordam em um. Amém? Amém. A última citação. Perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte. Parágrafo 70. O batismo com o Espírito Santo é um ato diferente do novo nascimento. Um é o nascimento. Um é o batismo. Um te traz vida eterna. O outro te dá poder. Te dá poder para a vida eterna. Vê? Para operar. Agora você compreendeu isto? Amém. Aí o Bruno fala: certo, tudo bem. Amém. Esse é o equilíbrio que há entre novo nascimento e batismo
com o Espírito Santo. Vamos Glória colocar a de pé. Deus. Amém. Coloquemos de pé e vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por tua graça e por tua bondade. Obrigado pelo Senhor ter cuidado de nós. Amém. Obrigado por esta hora, estamos juntos para falar sobre a tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo nos guie todos os passos que damos para caminharmos nas luzes como tu não estás, e estamos dependentes, Senhor, dos teus cuidados nesta hora. Glória a Deus. Perdoa as nossas fraquezas e os nossos pecados. Que a bênção da tua palavra possa vir sobre as nossas vidas. Glória a Deus. E essas pessoas, Senhor, que têm procurado viver vidas diferentes, vidas separadas, vidas que são pautadas através de pessoas que creram e Aleluia. que entraram por esse processo de novo nascimento, recebendo a justificação pela fé, Glória a Deus. recebendo a santificação, recebendo do teu Espírito, que elas possam receber poder para operar nesta terra, Pai. Operar dentro do sistema do reino de Deus, uma nova vida em Cristo, Amém. através do batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Aquilo que há na nossa alma, e se a nossa alma veio de Deus, ela deve produzir os frutos de Deus. E para isso a chuva está caindo sobre nós, e não está caindo como em pedras que não Glória a produzem, Deus. mas como em sementes da vida que pode produzir a 30, 60 e 100, como diz a tua palavra. Ajuda os teus filhos ao redor do mundo, os irmãos que estão em necessidade desta hora, sejam elas físicas ou espirituais. Entregamos tudo sob os teus cuidados, no nome de Jesus Cristo, porque sabemos que só tu pode nos ajudar nesta hora. Em nome de Jesus, teu amado Amém, filho, Jesus. nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Deixa eu encerrar com um hino enquanto vocês despedem-se e até o próximo culto. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Página 231. E nós estamos fazendo uma coisa com a outra. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado para sempre assim estar. Sua presença é marcante, agora eu vejo a sua glória sempre no festival. Fica Jesus sempre conosco, no meu coração pode morar. Como é maravilhoso, tua presença sempre alegra este. O corpo hoje foi marcado em tua homenagem. Todos aqui desejam sempre te adorar. De coração, com alma pura e com alegria, para que possamos tuas bênçãos explorar. Fica, Jesus, sempre conosco, no teu coração podes morar. Como és maravilhoso, tua presença sempre alegra este lugar. Bondoso Deus que estás nos contemplando, dos altos céus que és tu nos enviando. Tua graça imensa que nos limpa do pecado, por Jesus Cristo que morreu em teu lugar. Fica, Jesus, sempre conosco, no meu coração pode morar. Como és maravilhoso, tua presença. Amém. Até quarta-feira, se o Senhor nos permitir. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão ouvindo. Deus abençoe a cada um de vocês. Irmã Marilene, Deus te guarde, Deus te ajude. Lá na região de Betim, irmão Valber. Na região ali de Nanideua, próximo ali do Pará. Deus ajude a cada um de vocês. E todos os outros irmãos que estão em sintonia conosco. Irmão Gleibson aí, Jundiaí. Deus abençoe vocês também. Tem todos vocês que nesta hora nos ouviram. Receba o nosso abraço fraternal. No amoroso nome de Jesus Cristo.
Pedro semana travou. Aí? Não sei se foi aqui. Tá bem, não vai receber. Olha, né? Deus sabe que Deus é. Minha neta tem essa. Amém. Deus abençoe. Amém. Inclusive, eu ouvi o piano mais algumas vezes. Acho que essa mensagem. Veja quem não pegou. Alguém pegou aqui? Já. Toda vez. Já? Aqui. Já pegou? Só que eu vou importar assim na mão. Tem mais alguém que não pegou? Aquele dia era Muito bonita essa foto. Você gostou, irmão? E o trabalho em capa? Essa mensagem de CD você colocou essa semana, não foi na boca? Sim. Porque não tá. Sobre a pedrinha branca. Isso. Na Assembleia. É até estranho. Você não pegou, não? Eu peguei, você não deu